Então vamos lá, vamos trabalhar com uma outra coisa que é muito interessante aqui dentro, que são os gizmos. Percebam que quando eu seleciono um objeto, ele me mostra esses pontos aqui, né, esses eixos nele. Eu vou até mudar aqui a vista para a vista superior, ok? E aqui em cima, então, quando eu selecionar esse retângulo, né, com a vista superior ou com qualquer outra vista, eu consigo ter a visualização dos meus 3 eixos. O Z eu não estou vendo porque como eu estou visualizando de cima, ele não vai mostrar a direção dele para que eu possa abaixar ou subir o objeto. Aí é melhor eu fazer uma vista lateral ou uma vista isométrica, mas eu já chego lá. Como que eu ativo esses gizmos? Depende da vista, né? Aqui, ó, nós temos a vista conceitual, ele já aparece. Nessa vista estrutural, ele não aparece. Se você quiser trabalhar o wireframe com a visualização de gizmos, tem que ser essa aqui, ó, essa estrutura de arame aqui embaixo. Então, eu consigo ter a visualização de arame. Com o objeto selecionado, ele me mostra os gizmos. Então, não precisa exatamente de estar numa visualização sólida, né? Mas desde que você esteja nessa vista aqui de baixo, que é essa estrutura de arame, não essa de cima. Aí você consegue visualizar ele. Eu vou colocar aqui em um plano isométrico, pronto, que aí fica mais fácil de nós manipularmos ele aqui, né, com os 3 eixos. Então, vou selecionar aqui para vocês poderem ver. Então, cliquei sobre ele, ele mostrou os eixos. Aqui também tem uma ferramenta que faz com que ele apareça, tá joia? Que é essa mover 3D. Se você pressiona mover 3D, ele mostra também os eixos aqui de movimentação do objeto. Aqui, então, no vermelho, eu posso movimentar ele no eixo X. Eu clico sobre essa coordenada ali, o gizmo vermelho, né? E arrasto para a direção onde eu quero, ó. Então posso jogar ele para o lado direito ou para o lado esquerdo, que é o que faz o eixo X. Eu posso jogar ele aqui, ó, para frente ou para trás, que é o que faz o eixo Z, ó, o eixo Y, que é o verde, e para baixo e para cima, que é, né, a elevação aqui, que faz o eixo Z. Então acredito que aqui fica fácil de vocês entenderem. Aqui ele vai estar subindo, olhem ali nas outras vistas, né, quando eu arrastar para cima, e quando eu arrastar para baixo eu poderia descer aí a elevação desse objeto. E eu poderia também jogar valor, tá joia? Então aqui se eu simplesmente digitar um valor e dar Enter, ele consegue trabalhar para mim essas posições e faz aqui também os ajustes. Aqui, se você passar o mouse, você vai ver que você tem uma seleção. Então quando eu coloco o mouse entre essa janelinha aqui, ó, eu posso clicar e movimentar em 2 eixos de uma só vez. Ou seja, elevação para baixo para cima e eixo X. Então eu posso descer, abaixar o objeto e jogar ele para a direita ou à esquerda ao mesmo tempo, ó. Ele vai fazer essas movimentações dentro desses 2 eixos. A mesma coisa, obviamente, aqui desse outro lado. Então, se eu seleciono aqui vou passar o mouse aqui mais próximo, esse quadrado aqui, ó, que corresponde a essa área, que é Y e Z, ele vai deixar eu jogar ele para frente e para trás e para baixo para cima. Então, é uma manipulação de 2 eixos de uma só vez. Se eu quiser manipular os 3 eixos de uma só vez, é aqui embaixo. Eu clico nesse pontinho aqui e aí eu posso fazer uma manipulação de forma livre nesse meu objeto. Então, eu movimento ele aqui de forma livre, né, dentro da minha área. É um pouco, eu pelo menos acho um pouco mais complexo. Opa, Ctrl Z, aqui eu acabei, vou dar Ctrl Z novamente. Eu acabei mudando o eixo de direção dele, que é o gizmo. Vou fazer novamente porque ele não havia selecionado. Deixa eu selecionar ele de novo. Opa. Agora sim. E aqui, ó. Posicionando o mouse sobre a linha e não sobre o gizmo. Aqui, ó. Bem na parte de dentro. Aí eu consigo então manipular ele nos 3 eixos. Se você clicar sobre o gizmo e arrastar, aí você vai movimentar o gizmo. Eu não acho interessante isso, porque quando você movimenta o gizmo, é como se você tivesse atrapalhando, né, o ponto, modificando o ponto, o eixo central do objeto, que é o ponto âncora dele. Então depois eu vou falar também sobre essa questão do ponto âncora. Então se o gizmo dele, eu vou clicar aqui embaixo novamente, ele vai selecionar o gizmo. Se o gizmo dele estiver fora do objeto e eu falar, por exemplo, que ele vai ficar a tantos metros, a 3, 4 metros ali de onde ele está, ele vai pegar como base o gizmo e não o objeto. Então ele não pegaria, por exemplo, esse ponto ou o ponto central dele e daria 3 metros. Ele daria 3 metros a partir do gizmo. Então eu não acho interessante, né, modificar a posição do gizmo. Isso, por enquanto, nesses exemplos que eu estou dando aqui. Às vezes, dependendo, você pode precisar de dar uma referência para um objeto. Então, assim, pode ser que seja útil fazer essa modificação nesse ponto base dele. Mas, por enquanto, não. Então, para você movimentar um objeto a partir do gizmo, que são esses eixos, é dessa forma aqui que eu mostrei para vocês dentro dessa aula.